Hoje nós temos o reverendo Francisco Leonardo. Eu não vou me atrever a dizer o sobrenome dele, extremamente difícil. O reverendo Francisco Leonardo foi um professor no Seminário Presbiteriano do Norte e tivemos muitas lições, além de... Chegava na sala de aula e dizia logo, declina logos. E lá vai do grego, né? Professor de grego, exegese. Então, nós temos muito que aprender. Eu tenho algo muito especial com o reverendo Francisco, e ele serviu no meio... Quando ele chega, a gente organiza. Ele está pedindo para eu tocar. Estou só obedecendo o chefe. Então, o reverendo Francisco foi muito útil, usado nas nossas vidas no Recife, no meio dos jovens em Olinda, pequenas comunidades, igrejas. O reverendo Francisco estava lá dando a palavra do Senhor. Fiquei muito feliz em saber que o reverendo está conosco, e ele está também com um caráter, uma certa postura de ser o conselheiro da consulta. Conselheiro em duas orientações. Primeiro, nós consultá-lo até mesmo em alguns aspectos teológicos. E segundo, para coração, alma. E você dizer, eu quero conversar com alguém que eu sei que é uma pessoa confidente e vai ouvir o meu problema. Então o reverendo Francisco recebeu o nosso convite de estar aqui com essa função. E sente com ele, se você tiver tempo, é uma bênção. Reverendo Francisco, por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, aliás, a Margarida e eu queremos agradecer de todo o coração à comissão organizadora pelo convite orou, mas especialmente tão alegre e tão fraterno. Se fosse possível, tivéssemos dado tudo no ar quando chegou. Porque para nós é uma grande alegria e rever muitos queridos irmãos e conhecer tantos outros, especialmente este laço na obra do Senhor nos alegra muito obrigado. Em segundo lugar, só tenho de responder duas perguntas, talvez que sejam de interesse geral, porque alguém perguntou se ainda podíamos trabalhar um pouco no Brasil, e de fato estamos dando aulas ainda de vez em quando, indo lá, mas é mais de um momento pela internet, porque eu estou ensinando na Faculdade Internacional de Teologia Reformada. Eu disse, não me chame porque eu sou deidógrafo assim, né? Mas disse, então o senhor passa as palestras de história da igreja e nós vamos colocar na internet. Então eles me colocam no grupo de e-mails, então vai. Então é um privilégio poder ajudar assim, e não somente no Brasil, mas em outros campos também, onde se fala português. Em segundo lugar, alguém perguntou se nós não tivéssemos filhos. Graças a Deus temos 3 bisnetas. Temos 8 filhos e 28 netos. Já pensou? Quando começa a cantar, e de fato no ano passado tivemos uma reunião assim da tropa da tribo, eu ia dizer, né? Mas por causa dos 50 anos de casados e 50 anos de ministério, então quando eles começam a cantar, eu quase não consigo cantar. É tão bonito. Agora, a sugestão, o pedido, o mandato da comissão era falar sobre alguns exemplos históricos para hoje. E realmente a história da igreja e das missões é tão cheia de exemplos interessantes que fica realmente bonito. Então, uma sugestão é quando você quer ler livros sobre isto, especialmente essa autora, Ruth Tucker. O primeiro foi traduzido no Brasil,
até aos confins da terra, quase todo mundo conhece. Eu não sei se este foi publicado em português já, Guardians of the Great Commission. O primeiro, Até os Confins, é sobre biografias em geral, e este é especialmente sobre as irmãs na missão. Mas ambos os livros são fascinantes. Então, eu tenho me dispensado do meu encargo, né? Falar sobre exemplos históricos. Mas, realmente, é tão vasto o assunto. Em outras palavras, vai ler tudo. Mas não vai ter teste, viu? Agora... Está liberado lá. Aguente. Agora, pensando nos exemplos, realmente é fascinante, porque a gente pode aprender com exemplos. História para muitos é muito seco, mas os exemplos querem ensinar. E Deus deu esses exemplos também, até na Escritura Sagrada, registrar não somente pelo interesse histórico, que sem dúvida o Senhor tem, mas também para sermos, assim, para eles serem modelos e para nós aprendermos dos seus lados positivos e dos seus erros. Como falar, como fazer, especialmente como ser. E eu me lembro, quando uma vez eu tinha de falar a um grupo, eles ficaram muito alegres quando eu disse como holandês, né, que os americanos eram missionários muito dedicados, mas fizeram tantos erros, então todo mundo quase aplaudiu. E daí eu disse, é como os holandeses. Então daí já diminuiu, e finalmente eles ficaram bravos comigo, porque eu disse, e como os brasileiros vão fazer? Porque realmente, não é? Nesse sentido, a história se repete. E eu já não tenho mais cabelo para cair, né? Mas senão já teria caído tudo. Né? E tanta alegria de ver os brasileiros fazendo os seus erros, porque mesmo pelo menos estão fazendo, estão trabalhando, né? Na obra do Senhor. E é uma alegria muito grande. E por isso, sabe, irmãos, sabendo que realmente somos assim, eu sempre tenho aprendido na minha vida que temos de começar com a chamada do Senhor. O Senhor nos chama. Não são os nossos erros, porque Ele nos conhece muito bem, muito melhor até do que nós mesmos. Agora, mas Ele, apesar de nos conhecer tão bem, Ele nos chama. Ele diz, o mesmo Deus, 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, e eu me lembro tão bem desse versículo, porque quando eu fiz anos, assim, no primeiro ano do nosso noivado, em 1951, a Margarida me deu uma Bíblia, e lá tinha escrito 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É uma promessa firme. E aqui 2 vezes aparece a palavra holística, mas não se refere em primeiro lugar à missão holística, mas ao missionário holístico, porque diz, o Deus santifica holisticamente, propriamente, holos, e não somente espírito, alma, etc., sejam conservados íntegros holisticamente. A missão holística, de fato, tem sido o nosso alvo, ampla, mas em primeiro lugar, o missionário holístico, coitado, mas graças a Deus, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E ele faz isto. Graças a Deus, faz poucos anos que eu quebrei a minha perna, eu digo graças a Deus e fato. Porque eu nunca tinha andado de muleta. Mas, de fato, eu aprendi, já pensei, espiritualmente, quantas vezes eu andava de muleta para não cair, e eram só 1 ou 2 muletas que me seguravam em pé.
pé, mas louvado seja Deus. E quando você tem um missionário assim que anda de muleta, não faz mal, viu? Eu não estou enxergando. O Espírito sim. Ou talvez ele está percebendo que você precisa de uma muleta. E você nem sabia como você está mancando. Quem sabe, não faz mal, viu? Ele dá. Porque fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vá buscar uma muleta na oficina do Espírito Santo, ele lhe fornece. Quando você tem problemas com teus olhos e está vendo uma senhora bonita, ele vai te tentar. Não vai? Claro que somos homens, senão é um curso. Então pega uma muleta. E graças a Deus funciona. Funciona muito bem. Talvez não precise dizer imediatamente a sua esposa que você precisa de uma muleta dessa. Mas é uma bênção. Use a muleta, irmão. É melhor reconhecer que precisa dessa muleta do que cair. Porque coitado a sua querida, coitado os teus filhos, coitada a igreja, coitada a missão. E por isso, irmão, fiel é o que vos chama, que distribui muletas de graça, a qual também o fará. E, irmãos, isso é uma bênção tão grande que Deus nos chama apesar de nós mesmos e Ele dá muletas. Louvado seja Deus. Não, agora, talvez o teu problema não esteja assim como eu me referi, talvez seja como o apóstolo Paulo tinha. Eu acho que talvez tinha problema de olhos. Eu também, num tempinho, tinha problemas de olhos, mas era uma bênção também. Porque na hora de andar, eu vi 4 carros. Só 2 eram reais e 2 virtuais. Agora, para escolher qual é o carro virtual e real, é um problema. Então eu andava com o olho fechado. Alguém entrar no meu carro, às vezes se assustava e diz, o senhor anda de olho fechado. Eu digo, eu dirijo de olho fechado. Não tem problema, eu estou dirigindo, minha esposa está olhando. Agora, mas graças a Deus, algum médico de repente inventou alguma coisa, tirou o fundo assim de umas garrafas e colocou nos óculos, e agora, se eu tirar, temos uma assembleia dupla. Agora, mas que bênção, que Deus resolve coisas assim, com uma muletinha assim. Deus diz, Paulo tem também um problema, ele não podia arrumar óculos, mas então ele disse, escute Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, 2 Coríntios 12, versículo 9, a minha graça te basta. E aqui diz, no original, ele disse, mas não é simplesmente ele disse, como se fosse um Maurício, mas é que perfeito, ele disse de uma vez. Não, agora, escute bem, Paulo, e depois você se cala. Agora, escute bem, perfeito mesmo, eu disse e é assim mesmo. A minha graça te basta. Ouviu bem? A minha graça te basta. E basta no sentido, não preciso pedir mais, eu não vou lhe atender. Mas, a minha graça. Você tem um problema assim, com uma muleta, precisa de uma muleta, algum problema físico, algum problema espiritual, não tem problema. Você pediu já 3 vezes, talvez mais, Deus disse, e ele disse, perfeito, a minha graça te basta. Basta, não preciso pedir mais. Aguente, irmão. Aguente com aquele problema. É talvez do pilão de Deus, mas Deus permite que esse pilão, que você aprenda a viver da graça. A minha graça te basta. E daí ele disse, a minha graça te basta, por quê? Porque o poder, que é o poder do Espírito Santo, para todos, para irmãos do lado pentecostal e também para irmãos presbiterianos. O meu poder basta, irmãos, basta, porque o
fraqueza. Agora não sabemos da fraqueza. Mas aquela palavra, aperfeiçoa, é bonita no original, porque diz, escuta aí, Paulo, você realmente é um fraco, né? Um fraco com muitos problemas, mas a minha graça basta, porque aquele poder se aperfeiçoa exatamente na tua fraqueza, não nos teus músculos espirituais, que você é o herói da fé, mas na fraqueza. Irmão, essa é tão mole, não faz mal, porque o poder da graça é maior. E aquela palavra é bonita, se aperfeiçoa, e lá diz, chega ao alvo. Não é o teu alvo, talvez, mas é o alvo que Ele tem com você e comigo. Ele te chamou como alvo. Ele viu você e você disse, o Senhor me chamou. De certo, eu ouvi bem, de certo foi um engano. Não disse, o Senhor venha para cá. Senhor, eu tenho mais problemas do que assim bênçãos. Não faz mal, eu te chamei. E eu vou chegar ao meu alvo com você, pecador miserável. E ele vai chegar ao alvo com o irmão, com o irmão, com a irmã. Que bênção! E na medida que você reconhece que é fraco, você vai sentir mais a graça de Deus, irmãos. É uma bênção tão grande. E sabe por quê? Porque Hebreus 13, 8 ainda é verdade. Hoje, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem e hoje e para sempre. Até você ser recolhido nos tabernáculos eternos. Aguente mão, irmão. A graça basta. E é suficiente até o fim. Mas o irmão entende que, neste ponto, eu estou apontando para um problema que aparece nos missionários, nos servos de Deus, através da história. A comissão cria exemplos históricos, e eu não me lembrei somente de exemplos gloriosos, mas me lembrei desta vez mais do apesar. Todos nós temos os nossos apesares. E eu quero reconhecer que cedo eu reconheci que facilmente eu podia ser mais uma maldição do que uma bênção. E por isso, de alguma forma, Deus colocou no meu coração esta oração, Salmo 69, versículo 6. E se você perguntar, Francisco, qual tem sido a oração de você durante o seu ministério, eu digo que foi Salmo 69, versículo 6. Porque lá diz, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Senhor. Aqui, claro que não tem dois grupos, uns que esperam, outros que buscam. Se tivesse uma diferença, eu pertenceria àqueles que buscam e não somente esperam. Mas claramente, hebraicamente, é um paralelismo. Aqueles que esperam, buscam. E aqueles que verdadeiramente buscam, sabem esperar também. Não avançar. A luz é meio. Mas o importante é, não sejam envergonhados por minha causa. E a oração nossa de missionários é, ó Senhor, eu quero ser uma bênção. Lendo a história das missões, invariavelmente esta oração, a oração dos servos e servas do Senhor. Senhor, eu quero ser uma bênção. E Deus, neste versículo, nos chama, Ele diz, você quer ser uma bênção? Assim, para o lado positivo, então eu vou lhe ensinar em primeiro lugar para não ser uma maldição. É um pouco negativo, parece, mas não ser uma maldição, sabe que já ajuda muito. Já ajuda muito. Se Deus tirasse certas pessoas assim da igreja, você diria que seria uma bênção.